Casa de Betânia, apoio cultural. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731-2977. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de suas mãos. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha Queremos acolher você aqui no nosso programa Casa de Betânia mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É com muita alegria que nós estamos chegando com o programa Casa de Betânia aqui pela ANTV. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe toda a sua família. Você que está ligadinho com a gente no nosso programa Casa de Betânia. Quero acolher aqui o Rodrigo, que vai trazer para nós a palavra de Deus. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Michel? Grande alegria, e a todos que estão aí nos vendo e ouvindo, que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Isso aí, Rodrigo. Antes de eu perguntar para você sobre a palavra de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é realidade no nosso meio, na Renovação Carismática Católica, que são os grupos de oração, os pequenos grupos, né? Vamos falar um pouquinho depois sobre isso, né, Rodrigo? Isso, muito bom. São os maiores meios que a Renovação Carismática é conhecido. Nós vamos estar refletindo. É isso aí. Já aproveita, Rodrigo, passa pra gente então qual a palavra que você vai estar usando no programa de hoje. Hoje nós vamos meditar sobre a carta de São Paulo a Tito, no capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Pega então a sua palavra, a sua Bíblia, de repente está aí guardado na sua casa, pega a sua Bíblia, abre na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 3, do versículo 3 ao 6, tá bom? Daqui a pouco nós vamos refletir aí, o Rodrigo vai refletir com a gente no momento da palavra. Como todo começo de programa, nós queremos passar para você a frase de hoje do Papa Francisco. Essa frase é tirada do seu Twitter e quer nos orientar, quer nos direcionar. A frase de hoje é a seguinte: Deus pode agir em quaisquer circunstâncias, mesmo em meio a aparentes fracassos. Essa é a frase de hoje do Papa Francisco para cada um de nós. Deus é fiel. Ele pode agir em qualquer circunstância, em qualquer situação, mesmo que essa circunstância, mesmo que essa situação aparenta ser um fracasso. Saiba que você que de repente está aí nos acompanhando neste programa Casa de Betânia, de repente alguma situação de sua vida você já considera um fracasso. Ou de repente você considera que não dá mais, que não tem mais jeito. Deus pode agir aí, porque Deus é poderoso, Deus é fiel, o nosso Deus é um Deus de milagres. Então não importa a situação que você esteja vivendo agora, de repente situações financeiras difíceis, de saúde, problemas familiares, Deus pode agir aí. Situações que podem ser aparentes fracassos, aí Deus pode agir com o seu poder. Basta você acreditar, basta você ter fé. O nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus poderoso. Peça a Ele, clame, grite a Ele se for preciso, mas não desista, porque o nosso Deus vai agir
em qualquer situação, para Ele nada é impossível. Não deixe de pedir a Deus, não deixe de buscar a Deus. Às vezes você já perdeu a esperança, você não tem mais esperança em certa situação que você está vivendo. O nosso Deus é um Deus de milagres. Creia, acredite, busque a Deus, Ele vai realizar o milagre na sua vida. Hoje nós vamos meditar a carta de São Paulo a Tito no capítulo 3, do versículo 3 e seguintes. Nesta carta nós vamos ver as 3 fases da vida cristã: o passado, o presente e o futuro. O passado fala da condenação de uma vida sem a graça. E assim começa no versículo 3. Nós também outrora éramos sem conhecimento, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Eu acho muito interessante o apóstolo Paulo colocar-se também como aquele que viveu nesse tempo do passado, aquele que vivia desenfreado em suas paixões, numa vida de pecado, porque lhe faltava-lhe a graça, faltava-lhe o conhecimento. Então, ele vai se colocar como aquele que também vivia na ignorância. Ele vai falar na carta aos Romanos: eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal que eu não quero. Ó infeliz que sou, quem poderá me libertar desse corpo de morte? O homem sem a graça de Deus é como um carro desgovernado que vai descendo em uma ladeira para o precipício, para a morte, para a sua condenação. Mas quando você aceita Jesus Cristo, quando você volta o seu coração para Jesus Cristo, você vive a segunda fase da vida cristã, que é a salvação. E aí ele vai falar no versículo 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para a humanidade, Ele nos salvou. Aleluia! Nós somos salvos por meio da graça, por meio da misericórdia de Jesus Cristo. Então os santos, eles não foram santos porque eles eram perfeitos. Eles foram santos porque eles confiaram na misericórdia de Deus. O Papa Francisco, ele fala que dentro de todo santo existe um pecador. E dentro de todo pecador existe um santo. Então, se você está vivendo numa vida de pecado, eu quero falar para você que hoje você pode viver esta salvação em Jesus Cristo. Nós podemos viver como salvos. E se nós vivermos como salvos, nós vamos viver a terceira fase da vida cristã. Nós seremos herdeiros da vida eterna. E como que nós vamos receber a vida eterna? Nós vamos receber a vida eterna vivendo constantemente uma renovação espiritual, uma renovação no poder do Espírito Santo. E assim ele continua no versículo 5. Ele nos salvou não por causa dos nossos atos de justiça que tivéssemos praticado, não por causa dos nossos méritos. Nós éramos pecadores, mas por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e a renovação do seu Espírito, para que, justificados por sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido como um cristão que é salvo?
Você tem abandonado a ignorância, a rebeldia, as paixões desordenadas? Se você não tem vivido como alguém que é salvo, volte o seu coração para Jesus Cristo, confesse os seus pecados e peça ardentemente a renovação no poder do Espírito Santo de Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Quero fazer uma oração por você. Se você puder, incline um pouquinho a sua cabeça, feche um pouco os seus olhos. Deus, Ele está em todos os lugares e em todo o tempo. Ele sonda o nosso passado, o nosso presente e conhece o nosso futuro. E Ele quer arrancar de você de uma vida de pecado para te dar a graça da salvação, para que você possa receber a vida eterna. Senhor Jesus, eu imploro em Teu nome que o Senhor possa tocar agora nos corações, que é um homem que vive numa vida de pecado, que o Senhor possa paralisar toda a ação do mal, toda a ação do pecado em Teu nome, nos dando a graça por Sua misericórdia de sermos salvos, nos regenerando e renovando pelo banho da renovação espiritual no Seu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós queremos falar para você agora de uma realidade que acontece dentro da Renovação Carismática Católica, que são os grupos de oração, que são os pequenos grupos. Quem sabe você que está aí nos assistindo já participou de um grupo de oração, já participou de um pequeno grupo, já fez uma experiência de Deus nesses grupos. Ou às vezes não, você nunca participou, não sabe o que é. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o grupo de oração, que são os pequenos grupos, enfim. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente aí. Então, as igrejas cristãs primitivas, elas não eram, em sua maioria, grandes igrejas. Eram igrejas que se concentravam nas casas, nos lugares mais próximos. Então, os cristãos ali recém-convertidos, eles se reuniam para ouvir a palavra, para viver a vida fraterna, também para partilhar a Eucaristia. E ali os apóstolos pregavam a mensagem, ensinavam a doutrina do Evangelho, e os milagres, as curas, os prodígios, os sinais aconteciam nesses pequenos grupos de oração. Então hoje nós estamos voltando a essa identidade inicial de nossa igreja. É necessário que você também faça essa experiência maravilhosa, onde você poderá partilhar a sua vida, pedir oração, ouvir uma palavra na sua realidade. E nós da Renovação Carismática, além de reunirmos no templo para adorar a Deus na Santa Eucaristia, nós também no dia a dia reunimos nesses pequenos momentos, nesses pequenos grupos de oração, para ouvir e partilhar a palavra de Deus. Isso mesmo, e queremos aproveitar e convidar você para participar de um pequeno grupo, de um grupo de oração. Nós temos grupos de oração que acontecem por toda a cidade de Andradas, todos os bairros acontece um pequeno grupo. Para você ter mais informações sobre esses grupos, você pode ligar na Casa Santa Terezinha, 3731-5589, ou no nosso site você encontra também os locais, os horários dos pequenos grupos, www.betaniajavenice.com. E na Casa Santa Terezinha, o grupo de oração principal, além de outros que temos lá, acontece na quinta-feira às 8 horas da noite. Faça uma experiência de Deus em um grupo de oração, tá bom? Faça essa experiência, volte ao primeiro amor, faça uma experiência do amor de Deus. Esses grupos de oração transformam nossa vida, porque ali nós temos o nosso encontro com Jesus Cristo, certo, Rodrigo? Certinho. É isso aí. Queremos então agradecer a sua audiência nesse nosso programa de hoje, Casa de Betânia. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Se você quiser obter mais informações sobre as nossas atividades, você pode acessar a nossa página no Facebook, Comunidade Betânia Javenice. Deus abençoe você e toda a sua família. Rodrigo, obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, Michel. Manda um abraço aí para todos aqueles que, quando a gente passa na rua, vem partilhando, conversando, manda um abraço, que a gente encontra na missão e fala, o grupo foi bom. Então, que Deus abençoe você e continue nos assistindo, porque é nesse momento que a graça vai acontecer na sua vida. Eu profetizo isso. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção, a minha poder de suas mãos. É no Senhor que eu encontro
Casa de Betânia, apoio cultural. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731-2977. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago.